e na Galileia. Há algo muito interessante, porque na antiga Samaria é conhecido como a cidade que tem bom coração. O samaritano, ele tem um bom coração, ele é caridoso, ele ajuda o próximo. E por antiga Samaria, ela tinha um significado, o nome dela significava cidade da atenção. Mas é interessante, irmãos, porque era uma cidade que ajudava o próximo. O samaritano é uma pessoa de bom coração, mas o meu Jesus, ele passa por ela, não fica nela. Mas aí qual é a outra cidade? É a cidade da Galileia. Ele passa na Galileia, mas não fica na Galileia. Por que, evangelista André? A cidade da Galileia era uma cidade cheia de distritos, era uma cidade cheia de cartório, era uma cidade onde o pai levava o seu filho, registrava o nome dele, registrava o anel e dava para ele, e ele pertencia àquela certa tribo. Não bastasse isso, também essa cidade tinha outros tipos de cartório que registrava terreno, registrava a casa, registrava a compra de alguma coisa. Então essa cidade tinha um destaque. Então o que quer dizer isso, irmão André, evangelista André? Jesus passa em Samaria, não fica lá, porque Samaria é atenção. E Galileia, porque Jesus não fica lá? Porque é destaque. E porque ele passa no meio para dizer para Samaria e para a Galileia isso aqui: ei Samaria, a atenção não é sua. Ei Galileia, o destaque não é seu. Quem está passando aqui é o Senhor Jesus, o Nazareno. O destaque é ele, a glória é dele e a atenção é dele. Por isso que ele passa no meio de Samaria e da Galileia, dando uma resposta. Atenção é para Jesus, dando um destaque, dizendo para Galileia: destaque aqui sou eu, Jesus, o Nazareno. Mas é interessante, por quê? Porque ao ponto de vista, Jesus, ele passa no meio de todas as coisas. Quando nós olhamos Jesus e Deus, ele passa e ele está sempre no meio de todas as coisas. Por que, irmão André? Porque se você olhar para a palavra de Deus, Deus ele está no meio. Quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança, ele soprou sobre as narinas. E quando ele soprou o Pai, soprou o Filho e soprou o Espírito Santo. E Deus está dentro de nós, no meio de nós. Porque o corpo humano, ele tem o corpo, alma e espírito, e Deus no meio. Aí o que acontece quando nós observamos Deus? Ele está no meio de todas as coisas. Vejamos então ele é o Deus que ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que está no meio. Por que, irmão André? Porque Israel está no deserto, e quem está no meio do deserto? Deus, com a sua nuvem, fazendo sombra e refrigério. E durante a noite, uma coluna de fogo no meio do povo de Israel, cuidando, esquentando. Aleluia, glória a Deus. Deus está sempre no meio de todas as coisas. Como mais assim podemos mais entender, evangelista André? Vejamos bem. Deus chama Moisés. Moisés vai e ele chega perto da campina de um monte. Aí Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália que tu tá, porque o lugar que tu pisa é santo. Primeiro ponto de vista, provavelmente Moisés estava com uma sandália que representava o Deus Ra. Então Deus pediu para ele: tira a sandália, porque não tem que entrar nenhum Deus nesta terra, porque essa terra é santa. Aleluia, glória a Deus. Agora há uma questão interessante quando nós observamos a questão cultural. Por que, irmão André? Olha só que interessante. Diz a história que na história do filho pródigo, quando o pai deu todo o direito ao filho, ele vai embora e ele perde o anel e ele perde a sandália. E agora o que acontece? Já que não tem sandália, não é dono de ninguém, é dono de ninguém, não tem
família, não representa nada. Então ele vai e começa a trabalhar lá na manada dos porcos, começa a trabalhar lá. Mas é interessante, por que, irmão André? Porque descalço é símbolo de escravidão. E melhor dizer, e quem está descalço significa o quê? Que tem um pai, que tem uma família, que é comprado por ele. Aleluia! E agora Moisés sobe descalço. O que significa isso, evangelista André? A partir de hoje, Moisés, você viu tanto tempo o meu povo sendo escravizado, que agora você vai ser o meu escravo. Você vai me servir. Você vai me servir. E aí, quando eu vejo isso, irmãos,